sente antes do que ele traduz depois, né? Pro cérebro. A primeira tradução... O cérebro demora, assim, pra entender o que tá rolando. Mas é a mesma coisa. É isso que a gente não entende. O coração está na mente. E o corpo também? Ou não? O corpo manifesta. Olá, galera! E aí? Bem-vindos de volta a Gente a Mente. Estamos aqui com um convidado de novo no nosso estúdio novo. Você que tem que apresentar ele. Eu vou apresentar. Conheço ele mais ou menos. Apresento, um prazer. A gente tá aqui com o Dr. Caio Abujade. O Caio é um amigo. Aliás, Caio, aqui a gente faz, né? A gente grava dentro da nossa casa. Então só vem aqui quem é da nossa casa, convive com a gente. Né? É mais ou menos, né? Eu vou chamar mais convidados depois, mas por enquanto... Mas que espero que conviva depois da nossa casa, né? Sim, né? Virar amizade depois. Exato, né? Que é a melhor coisa do mundo. O Dr. Caio é psiquiatra da infância, adolescência. Hoje ele começa a vida dele aqui em Campinas, mas ele hoje está no Rio, né? Tem um trabalho incrível lá no Rio de Janeiro e... é isso, e não vamos usar o Caio muito aqui para falar de um monte de coisa. Beleza, nós somos a gente e a mente. Então, valendo aí? Valendo. Eu descobri uma coisa incrível ontem. Raul Seixas. Eu adoro o Raul Seixas, né? Eu acho ele genial, mas eu descobri que, além de tudo, ele era um visionário, ele era quase como Nostradamus, né? Eu tava ouvindo ontem o Dia que a Terra Parou. Você já ouviu? Ah, então você ouviu? Com aquela viagem meio Covid, assim. Totalmente, mas não quero falar de Covid, mas... Eu tive essa viagem. Exato, assim... ano passado, no dia que a Terra parou, né? Mas ele... encaixa bem, né? Tem encaixa, e também o Plux, como é... Plaque Zoom também, que é a história do que tá todo mundo indo pra Marte, né? Também encaixa. Verdade. Raul é um visionário. Caio. E aí? Fala aí. A gente gostaria muito de falar com o Caio sobre espiritualidade, saúde mental, que eu acho que é um tema muito legal. Você tava falando pra gente lá tá tendo congresso sobre isso. O mundo tá vendo essas coisas diferentes. Acho que todo artista, ele tem uma sensibilidade, né, muito incrível. O Raul, ele realmente tinha uma sensibilidade diferenciada. Ele andava muito com o Paulo Coelho, né? Eles tinham uma sensibilidade diferenciada mesmo. Tem tudo a ver, né? Essa capacidade que as pessoas têm de entender o mundo não só pelos sentidos. Assim, os sentidos que o nosso corpo tem, eles vêm até uma determinada frequência, né? Sim. Uma determinada amplitude. E assim, é lógico que isso pode ser amplificado, né? Você pode ver isso em diferentes formas. Então tem algumas pessoas que nascem com uma sensibilidade completamente diferente e conseguem ver coisas e sentir coisas como se fosse um faro. Ela está relacionada com os sentidos, né? A gente estudou muito na época, né? Assim, as distorções das senso-percepções, né? As realizações da vida. As alucinações, os delírios, tudo. Mas se você for ver, tudo tá relacionado aos órgãos sentidos. A gente estava estudando recentemente, tem um grupo de estudo que tá muito interessante, que está correlacionando o desenvolvimento da senso-percepção com o amadurecimento das emoções. Ou com até o surgimento das emoções primárias, e a partir daí como elas vão se transformando em sentimentos e até toda aquela questão de humor, né? É muito interessante o do neurodesenvolvimento como isso. Então, assim, é óbvio que quando você vai falar de espiritualidade, como você vai falar dessas coisas que transcendem um pouco essa realidade que os órgãos dos sentidos veem, né? Que as pessoas mais materialistas, assim, elas são muito assim, eu não tô vendo, eu não tô sentindo, então não é real, né? E aí você pega 97% do universo é matéria escura, né? E aí é matéria escura, quer dizer que é matéria que ninguém sente, que ninguém vê, que nem palpa, mas é uma matéria. Então o que é isso? Então fica muito essa E aí quando você vai fazer... E a psiquiatria é muito isso, porque a saúde mental ela vai depender daquilo que você está palpando, daquilo que você está sentindo, daquilo que você está se relacionando.
Então, quando a gente vai entrar nessa alçada, um universo inteiro começa a aparecer, né? E o que você faz com isso? Esse que é a grande X da questão. Então, a religião, a religiosidade, ela não é necessariamente a espiritualidade, aquilo que você vai fazer, entrar numa igreja, ou entrar numa seita, ou entrar numa... Tem gente que nunca entrou numa igreja e é muito mais religioso e espiritualizado do que uma pessoa que se considera uma pessoa estudiosa nas religiões. Porque o ato de você sentir ou tratar o próximo, ou de você se relacionar, ou de você respeitar as coisas que você está ao seu redor, ela cria um movimento muito... É um movimento de harmonização ou de desarmonização, né? Então, o que você faz com o seu organismo, com o seu corpo, com a sua vontade, com o seu pensamento, com a forma de você refletir aquilo que você recebe. A saúde mental tem muito isso. Então você recebe informações, o seu corpo, né, seu cérebro, seu sistema nervoso, recebe informações, metaboliza essas informações e reflete elas para o ambiente, né? Então, esse é um movimento eletromagnético, né? É um movimento que é baseado assim, você tem uma individualidade dentro de você, você tem informações que chegam até você, e aí você recebe. Então, você pode temperar tudo isso com sentimentos, com qualidade, com altruísmo, com várias questões importantes que a religiosidade e a espiritualidade dão. Então, assim, a psiquiatria, ela vem enxergando esse movimento há muito tempo, né? Por que determinadas pessoas conseguem movimentar seus destinos ou os destinos daqueles que os cercam de uma forma diferente? E até o estresse, né? A resiliência, né? Então, a depressão, a doença da desconexão, né? O pessoal está se desconectando disso tudo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Você pega uma pessoa que vive o mesmo estresse e que reage de uma forma totalmente diferente. Algumas crescem com o estresse, se desenvolvem com o estresse, e outras se depreciam e se destroem com o estresse. Então, no começo era muito simples, né? Quando a gente estava estudando estresse no começo, era muito simples. Você afastava a pessoa do estresse, estava tudo bem. Aí você percebia pessoas que viviam sem estresse e que estavam mal, né? Tinham tudo que a sociedade diz que é bom. E aparentemente tinham uma vida. Tem tudo que todo mundo sonha como uma vida feliz e se sentiam mal e deprimidas ou alguma coisa assim, né? E aí você via pessoas o oposto, né? Que não tinha nada e que eram extremamente felizes e mudavam o planeta, mudavam ao seu redor e traziam uma resiliência incrível, né? Então a psiquiatria ela tem abraçado essa unidade de conhecimento de uma forma muito interessante. Então a gente tem agora um Congresso Mundial de Psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria, que já está na sua 5ª ou 6ª edição. É um congresso que o ano passado foi em Israel, se eu não me engano, em 2019, foi lá na Terra Santa e tal. Mas só com pesquisas, né, de como o cérebro se manifesta, como toda a questão da religiosidade influencia na psique do ser humano, né? É lógico que quando nós nos aprofundamos numa medicina espiritual, né? Você pode se basear em muitos tipos de medicina chinesa, medicina oriental, e até agora a medicina ocidental. Quando você começou a estudar magnetismo, né? Porque teoricamente na época, quando o Mesmer começou a estudar o magnetismo, aquilo era espiritualidade, porque ninguém estava vendo magnetismo, né? E tem uma história meio mágico, né? O que é mágico é aquilo que a ciência ainda não conseguiu determinar com clareza, é magia, né? Não é magia, Lulu? Mas é incrível quando aí você começa a colocar o amor, né? Você coloca assim, nós que somos psiquiatras infantis, assim, o César, gente, o César, o irmão, né? Um cara assim que eu aprendi a amar, né? Porque a gente... Luquinha era um bebê, né? Quando eu conheci o César, e a gente, assim, criou uma relação, assim, ele era meu professor na universidade, né? Eu me apaixonei pela psiquiatria através dele, o olhar dele, a visão dele, o comportamento dele. Não tem coisa mais espiritual do que isso. Você olhar um indivíduo e você ver a paixão que ele tem por uma coisa e você sentir que aquilo te pertence. Você assistiu o Soul da Pixar? É isso aí. É a paixão do ser ali, né? Que caracteriza o ser na alma que tá ali, né? Depois que a neurociência começou a separar isso, e agora a gente tá... Esse que foi o boom, né? O boom foi quando a gente descobriu que vocês...
né? O tema de vocês é a mente, né? Então é muito bonito. O nosso tema a gente não decidiu ainda. Não, a gente. A gente é a mente. Então vocês vão falar da mente, né? Então, quando a neurociência descobriu que a mente não está contida no cérebro, Exato. aí mudou tudo. Que agora a ciência chama de consciência, mas que a religião chama de alma. Então a gente provou que a mente continua existindo quando não tem cérebro. Quando você estuda estados de pós-morte, né? Esses indivíduos que tiveram vivências de quase morte, né? Isso fica muito claro, porque eles ali, Quase depois de muito tempo, viveram questões de que a consciência está ali, está presente, né? Independente da questão física de estar lá com o coração parado, sem circular nada, oxigênio não está oxigenando. Tem histórias incríveis, né? Começou esses estudos na década de 80, tem alguns cientistas muito famosos, agora a gente já tá, os alunos deles já estão publicando, tem até um documentário bom no Netflix que fala disso. Sim, exato. E eles então começaram, no começo se achava muito que era uma questão de alucinação, né? Que o cérebro estava alucinando e tal. Só que aí eles começaram a fazer eletroencefalografia em pessoas, deixar o eletroencefalograma ligado nas pessoas que poderiam ter chance de viver essas experiências, que são as cirurgias cardiológicas, né? Então é muito comum você ter experiência quase-morte em pacientes que estão vivendo cirurgias cardiológicas. Então eles começavam a manter os eletroencefalogramas, criaram um projeto de pesquisa. E aí você via que nesses estados, então o cérebro estava zero de funcionamento. E aí a pessoa vinha relatar que ela estava vendo a mesa cirúrgica de cima. Né? E aí ela contava o que os médicos estavam fazendo. E aí como isso não tinha nem como acontecer, porque a pessoa estava com um pano na frente dela. Então não tinha como. Então isso realmente... Agora a gente está bem consolidado na ideia de que a mente... Você não está sabendo, né? Mas minha tese de doutorado é sobre ambiente. Então a gente está... Assim, o que a gente está estudando é que o corpo, na realidade, o nosso corpo, ele é o ambiente. Certo? A nossa mente, ela é um ambiente. A nossa família, o ambiente domiciliar, ele é um ambiente. Né? A nossa sociedade é um ambiente, o nosso planeta é um ambiente. E esses ambientes, eles são ambientes onde as informações transitam. Mas como é que você define esse ambiente? É meio gasoso, ambiente, assim, né? Uma coisa passa por osmose, né? O ambiente é um local, algo que contém algo. Que tem um limite, né? Que tem um limite, exatamente. Ou não. Que é isso que a gente não entende direito. Mas, teoricamente... Todos os ambientes são eternamente expansíveis. No local onde você está, quando você vai pegar as teorias físicas, o local onde você está mais concentrado é onde ele mais influencia, mas teoricamente os ambientes ele pode influenciam. Se expandir imensamente. Porque o que difere cada alma é isso, né? Onde você está. Porque é a câmera que você está assistindo o mundo, né? E a diferença é o ambiente que a câmera está assistindo, não é a câmera em si. Né? Isso. Então, quando você vai tratar um indivíduo psiquiátrico, você tem ambientes adoecidos. Sim. Então você tem um organismo adoecido, você tem uma mente adoecida, você tem uma família, uma sociedade. E nós temos a sociedade adoecida. Isso. Então, o que é uma deficiência por natureza? O que é uma deficiência, né? A deficiência é quando um ambiente não consegue mandar as informações não conseguem fluir naturalmente de um ambiente para outro. Então, por exemplo, quando eu tenho uma deficiência visual, a informação visual não entra para o meu ambiente corpo. Só que imagina agora quando você tem uma deficiência moral. Por exemplo... Corrupção. Entendi. Então, o ambiente sociedade, ele está contaminado porque determinadas informações que são importantes para você não chegam. E chegam informações equivocadas, muitas adoecidas. Adoecidas. E aí você é contaminado com informações inadequadas e essas informações te adoecem psiquiatricamente. Então aí você vai chegar naquela ideia de você fazer bem ao próximo, que parece um paradigma muito espiritual, assim, de religião, que não tem nada a ver com neurociência, mas quando você vai entrar nesse paradigma de ambientes, o bem que você faz ao ambiente, ele automaticamente ele influencia em você. Então todo esse paradigma de você estabelecer, então, quando você chega em casa,
A sua casa, ela é o seu ambiente. Sim. Então, se essa casa estiver desorganizada, você perde, vai se desorganizar, você vai adoecer. É quase osmótico, né? É quase osmótico. É, literalmente osmótico. Exato. O ambiente passando informações pro ser. E atingindo de alguma forma um padrão de equilíbrio, né? De equilíbrio. Qual é a você primeira... passa bom pro ou ambiente ruim. também, porque você também altera o ambiente. Então é mão dupla, né? E o seu corpo é um ambiente. Qual é a primeira coisa que você vê num paciente psiquiátrico quando ele está doente no seu consultório? A apresentação. Não consegue dormir. A olheira. A apresentação, é a forma como ele chega. Você olha pra ele tá mal vestido, ele tá com dificuldade, ele tá mal cuidado. Tem né? uns diagnósticos que a gente faz só de olhar, né? Exatamente. Só de você ver, você já sabe o que tá rolando. Por quê? Porque o ambiente mente está adoecido, ele começa a contaminar todos os outros ambientes. Então isso é muito importante da gente entender. Então quando você vai falar assim, eu vou fazer uma oração, né? Eu vou cuidar do ambiente, vou colocar uma planta, vou colocar um incenso, um altar. Aquilo ali não é só um paradigma místico. Aquilo tem toda uma ambientação que você cria uma organização mental. A sua mente, ela não está contida. E essa é a grande mágica. Primeiro você descobrir que a mente não está contida no cérebro. Sim. Depois você vai descobrir que Cria nesse paradigma, né? porque isso já está provado. Sim. Agora, o próximo passo é a gente provar que é o nosso corpo que está contido na nossa mente. Porque a mente, ela expande. E aí você vai entender Raul Seixas. Aí que você vai entender todo esse movimento de Nostradamus. A mente, ela expande e ela tem um paradigma que o Einstein mostrou muito bem nas suas teorias, que o espaço-tempo é matéria. Então, se o espaço-tempo é matéria, você tem um paradigma da mente que ela não está contida na matéria. Não só o espaço-tempo, como a energia é a matéria, literalmente. E você vê nesses estados. Então a energia, a gente é a energia que é o potencial das ações que a gente pode fazer, né? Mas você sabe, eu quero falar duas coisas disso. Primeiro que nesses estados de quase morte, talvez a coisa mais descrita é exatamente a deturpação do espaço-tempo, né, e espaço. O indivíduo parece que passa a vida numa velocidade, é muito relatado, numa velocidade muito grande, e o corpo dele está lá, mas ele tem percepções também. É um tempo, né, de sonho. Exato. É um tempo como funciona nos sonhos. Ou um não tempo expandido, uma concreto, percepção, né, de espaço expandido, né? E a outra coisa que tem a ver com isso que você falou, que é uma coisa que eu pessoalmente percebo muito, né? Veja, não quero entrar em questões religiosas, não é isso, é de falar de pecado, disso, aquilo. Não, para mim não existe isso. O que existe é, você faz determinadas coisas que te colocam num nível de energia que é muito ruim. Você praticamente vibra num determinado nível por algumas atitudes que você tem que são ruins, são negativas, né? Se você está numa condição melhor, isso certamente se faz melhor do ponto de vista. A grande questão da religião, que o César, por exemplo, esse passo que você não quer dar, se você eu não vou entrar na questão de religião, eu não quero entrar na questão de religião. É porque o que acontece na maior parte das vezes é que a pessoa acha que porque ela virou uma pessoa religiosa, que ela deixou de ficar doente, que ela se curou. E a gente vai ver que a maior parte das pessoas que se consideram religiosas estão extremamente adoecidas e estão usando da religião, transformaram a religião delas num processo de adoecimento. Uma tentativa de buscar isso. Isso. E na realidade elas adoecem a religião delas. Então o processo religioso, religião, a palavra religião, a tradução dela é religação, tá? É religare. O religar é um processo em que você volta para sua origem, é como se você voltasse para sua essência, que é a mente. Então, é quando você se desconecta dos ambientes. O que é o processo religioso? Se desconectar dos ambientes e entrar em contato consigo mesmo e com a sua essência, com a sua origem. É o mundo interior, que é o mesmo do mundo exterior, mas tem um certo... Existe uma conexão com o mundo exterior. Mas o que faz a diferença do mundo exterior do interior? Se tudo que a gente cria da mente... de onde vem o fora? Isso daí é maravilhoso. Isso aí é um trabalho. Há um mês atrás, eu recebi de uma professora e eu vou mandar para você. Tudo bem. O trabalho é sobre o conectoma.
Tá? Depois nome chique, meio... conectou. O que os caras pegaram? Um bando de cientista italiano, né? Conectoma. Exatamente. Pegaram todo o sistema nervoso e o funcionamento eletromagnético de todas as células cerebrais e montaram toda a arquitetura eletromagnética de comunicação das células, de como funciona o eletromagnetismo dessas comunicações e tal. E aí eles pegaram, são astrônomos, e fizeram comparação com o sistema de conexões das galáxias. Caraca, idêntico. E eles calcularam matéria, calcularam a energia. Quando eles mostraram as fotos, eu vou te mostrar. Depois eu mostro pra vocês. Eles mostram as fotos. Você vê a cada galáxia se conectando com outra galáxia. É um neurônio. Aí você vai ver o que estava escrito na Bíblia. Imagem e semelhança. O universo é a mente de Deus. Tá entendendo o que você... Tô entendendo total. Incrível a ideia. Então, a gente está chegando num nível de conhecimento em que a gente está passando a entender que o universo é um sistema nervoso. Claro. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu quero também te colocar uma coisa do porquê que eu não te falo. É incrível essa ideia da religião, porque ainda, eu acho que quando a gente discute esse tipo de coisa, a gente sofre muito preconceito, cara. Pois é. Sabe por quê? Porque a ciência se desconectou da religiosidade lá de trás. As organizações, se elas funcionarem como seres coletivos, se você pega, por exemplo, a religião, ela foi segurou o crescimento científico. Então é como se fosse uma vingança da ciência contra a religião. Do que aconteceu no passado. Cindiu, né? E não tem nexo, sabe por quê? É briga de organização. Porque a ciência é uma religião. Total. Porque é uma religião. Pensar que passa pro outro. Vocês estão... O que a gente faz na ciência? Estuda os mecanismos naturais. E o que a religião faz? Estuda os mecanismos naturais. E a gente, Caio, eu me sinto muito à vontade de poder falar, porque eu tive vida acadêmica, eu pesquisei, a gente tem toda essa coisa que todo mundo que tem a vida acadêmica faz, mestrado, doutorado, essa história toda. E eu vejo que a gente tá dando volta no rabo, cara. Se a gente não conseguir incorporar a religiosidade, se a gente não incorporar a subjetividade, se a gente não incorporar a energia, se a gente não incorporar outras questões que hoje ninguém busca muito, né? E se busca ou se a gente fala, a gente corre o risco, né, de ser criticado. As pessoas não entendem, a não ser que também se viva um pouco, né, dessas vivências. Essa é a maravilha desse momento. Então, quando todo mundo vai falar comigo sobre a pandemia, né, eles ficam um pouco assustados com o meu otimismo. Porque a maravilha desse momento é que todas as instituições, todas as organizações, todos os sistemas planetários estão em xeque, mostrando assim, tá tudo errado. Claro. Refaçam, repensem, reorganizem. Vocês têm hoje sabedoria, conhecimento e entendimento para montar um sistema, organizações e projeções infinitamente melhores, mas abram seus corações e suas mentes. Parem de viver fechado em teoremas e teorias que você não consegue dar seguimento. A gente está aqui para aprender, observar e aprender. O cientista, ele observa e aprende, ele vai ficar fechando a casa. Os caras terminaram o projeto Genoma porque eles iam descobrir a vida, a origem da vida. Tá tudo marcado. Tudo lá bonitinho. Tá tudo lá. Aí os caras descobriram que o corpo humano só é capaz de produzir 30 mil proteínas ou 70 mil proteínas, não sei lá. E a gente tem 200 e poucas mil proteínas. E aí o cara lá, que era ateu, né, que era o chefe lá do Genoma, termina lá o processo, vai dar um discurso, as outras proteínas só Deus sabe. Ele falou ótimo, isso né? Só Deus público, sabe, né? Porque... Então vamos começar a estudar Deus. Por quê? Porque a gente tem que entender que a matemática das coisas, ela é muito mais complexa. Então quando Descartes traz pra gente
o que o Descartes faz, que é o gênio, né? Descartes falou, penso, logo existo. Então, ele traz pra gente, ele matematiza tudo. Ele pega e transforma todos os dados em matemática, porque aí a gente pode quantificar. Mas isso não significa que a gente vai viver nessa matemática. Isso é pra gente traduzir para nossa linguagem, para os nossos olhos, que são pequenos e ignorantes. Né? E aí o que a gente fez? Quer dizer, Descartes deve estar desesperado, porque a gente pegou e se trancou naquilo obsessivamente, cara, obsessivamente. E aí a gente se perde, porque a gente não dá jus a abrir os olhos, a olhar todo o resto, porque aquilo é o ponto de partida, não é o fim. Eu acho que o Descartes já estava meio desesperado, né, na época. Até para essa coisa de penso, logo existo, era uma questão de existencialismo, né? De por que a gente existe, né? O que é concreto o suficiente para eu colocar os pés no chão e construir uma coisa a partir dali, né? Só o pensamento, que é o que a gente está falando. A gente precisava disso. Tudo é o pensamento. E a linguagem, né? Acho que a linguagem, né? A linguagem é a linguagem. Hoje, que está junto com o pensamento. Eu estou fazendo doutorado na educação e a gente estuda linguagem, né? É bonito os cientistas que estão estudando linguagem. Muito, acho fundamental. Porque os caras, eles separam muito bem o que é pensamento e o que é linguagem. Eles falam que o pensamento tem uma linguagem própria. Sim. E a gente traduz isso para uma linguagem. Então o bonito é isso. A gente estava conversando mais cedo, eu e o Lu, tem um trabalho novo que saiu na World Psychiatry, né? O chique. Chama Internet Brain. Sim. Então eles pegaram os grandes cientistas e eles estão estudando o cérebro desse movimento novo, da molecada que está se diferenciando por você ficar na internet. Isso tem tudo a ver com espiritualidade, tá? Então eu estudei uns professores, o Hermínio, aí mais eram médicos que estudavam espiritualidade, eles gostavam muito dessa área do espiritismo, mas assim, para mim todas as religiões são a mesma, né? Cada uma especializada numa área, que nem uma medicina. Então, uma religião é especializada na fé, que é o evangélico, outra é religião na ciência, o outro é na história, que é católica, outra na natureza. São filtros culturais de onde elas surgiram também. Então, para mim, todas as religiões são a mesma, só com especialidades diferentes. Mas voltando, ele falava assim, que isso há 20, 30, 40 anos atrás, ele já faleceu. Ele falava o seguinte, que o pensamento do futuro, que é o pensamento do espírito ou da alma, é um pensamento onde você não vai aprender, que nem você aprende na escola, ficar decorando as coisas, ou acumulando informação em você. A alma, a mente iria expandir e você iria acessar informações de acordo com a sua sabedoria. Aí quando ele falava essas coisas, eu lia essas coisas, né? Porque eu nunca conversei com ele, meu pai tinha contato com ele. Aprendia com ele, né? Dr. Hernandes. Ele falava que você expandia. Aí o que tem a ver isso com o Internet Brain? A gente está estudando isso. Então, quando você vai ver o Internet Brain, ele não é... Hoje o cérebro, ele está... Não mais aquela pessoa que tem a sabedoria, que sabe de tudo, né? Aquela pessoa que você olha, ela conta a história de todos os cientistas, de todos os filósofos. A pessoa tem um profundo... Você olha aquela pessoa, você admira, porque ela sabe tudo. Ela leu todos os livros, ela sabe tudo. Isso não é mais possível. Porque a quantidade de informação que a gente tem, você pode colocar uma criança para estudar e a gente aprende em 10 anos, né? A ciência evoluiu em 10 anos, 20 anos, o que é a história da humanidade inteira. Então, nos próximos 20 anos, como é que você vai fazer uma criança... O processamento de dados, a quantidade de informação é astronômica. Tá todo mundo atrasado já, né? Não, exato. Hoje você já foi. Em um minuto aqui a gente já está atrasado. Exatamente. E aí, então, o que os caras estão estudando é que nesse trabalho do Internet Brain, é que agora as pessoas estão se especializando numa tipo de memória que se chama memória translacional, que é aquela memória onde você sabe aonde está a informação. Então a internet é um mecanismo de aprendizado de memória translacional. Então você vê o que o cara falou que ia ser um espírito, o ser humano do futuro ia ser um ser humano que capta informações, e de repente aparece, de uma hora para outra na humanidade, um projeto de desenvolvimento de memória de busca.
Deus, né? Vamos dizer assim. O que essas inteligências que coordenam esse planeta, ou que coordenam essas situações, estão trazendo pra gente? Um mecanismo de treinamento do ser humano para este processo futuro. Então, assim, se você pega todos esses conhecimentos e se une, se você vai estudar o budismo, se você vai estudar, você vai ver... A Cabala. Cabala, tá tudo junto, falando as mesmas coisas, e que a ciência, e a gente vai vendo esse processo, quando você começa a relacionar, você vai vendo que tudo tá convergindo para um ponto único, e você vai ignorar. Por quê? Aí é um questionamento, porque são coisas. Eu pego a Cabala, por exemplo. Teoricamente são conhecimentos que dizem sobre tudo isso que existe há milhares de anos, pô. E é neurociência pura aquilo. E por que a gente não aprende, cara? É isso que a gente tem que mudar. Por que não aprende, Lu? Porque demora, eu acho. É uma questão que todo aprendizado demora um pouco. Então, são atividades do dia a dia que acabam traduzindo para uma habilidade real. A gente desvaloriza o nosso passado. Também. A gente desvaloriza. Aquela coisa, você vê o idoso hoje, as pessoas não respeitam. Não é valorizado, né? São as pessoas que eu mais gosto de conversar. É. Nada melhor do que conversar com alguém que tenha vivido muito e tenha tido muita vivência, né, de tudo, né? Da vida. Depende do idoso, na verdade. Não, falo do idoso que tá... Não, porque tem gente que tá doente, né? O idoso saudável é uma pessoa agradabilíssima. Agora, o que acontece hoje em dia é que você tem muitos idosos que estão adoecidos, né? Não, adoecidos e também de traumas, né? Exatamente. Também. Adoecidos na questão de trauma, de dor, do ódio que passa também. Isso. Então, é muito difícil hoje. você acha que a gente tá passando por uma civilização global? Você acha que a gente tá... totalmente. Tipo, por exemplo, a internet é uma comunicação global. É a primeira coisa que surgiu que é totalmente global e desgovernada e sem chance de ser controlada direito, né? Tirando pelos grandes monopólios aí, mas... Por exemplo, você acha que a criptomoeda um dia vai pegar e vai ser a economia globalizada? Que vai ser... Essa coisa de economia é muito linda, né? Essa coisa de economia. Como ela expande rápido, ela se transforma. Agora tem o Donuts Economics. Já ouviu falar no Donuts Economics? Donuts Sim, dos donuts mesmo. Donuts de donuts. É assim, ó. É um tipo de... O que acontece? Eles criaram Aliás, criptomoeda tem vários também, né? Não é só... Né? O Bitcoin é uma, né? Mas tem vários tipos, né? Tem vários. Essa globalização, ela não é uma coisa programada. Ela é uma coisa real. É uma consequência da tecnologia que a gente atingiu, né? E isso começou muito antes da gente imaginar que ela ia existir. Então, quando você vai pegar navegações... o começo é globalização, ali, né? Gente. É ali, né? Pô, quando você vai pegar o movimento, por exemplo, então a economia, que a gente estava trazendo, porque tem tudo a ver, né? Então, a economia nasceu onde? Amsterdã, uma bolsa de valores de tulipa. Não é isso? O pessoal começou a criar um movimento. As tulipas estão lá até hoje. Estão lá até hoje. As vendas lá estão lá até hoje. E aí lá, no lugar onde nasceu a primeira bolsa de valores, eles estão trazendo pela primeira vez a primeira economia que vai mudar o sistema global, que é essa Donuts Economics. Então, que é Donuts Economics, que o Donut ele tem uma curva interna e uma curva externa, né? Então, a economia seria o Donut. Então, você tem um limite mínimo que as pessoas têm que ganhar de acordo com o mérito, e você tem um limite máximo. Só que esse limite máximo, ele não é baseado, não é uma coisa que você, eu limito você quanto você vai ganhar. Olha que interessante. Você é limitado de acordo com a sua capacidade de destruir. Então, você não pode ganhar em cima da destruição. Então, se até aqui você ganha e você não destrói nada, eu estou falando de sistemas, de economias, de sociedades, de natureza. Então é calculado... É um crescimento sustentável, né? É um crescimento que não destrói. Porque o grande problema do capitalismo é esse. Ele quebra tudo, né? Você não tem limite. Você tem que ganhar infinito. Mas, por exemplo, a indústria da arma é riquíssima, né? Teoricamente, é uma das maiores do mundo, né? Eu acho então, que tá mas a indústria não é da sustentável a longo prazo. A indústria da arma só existe pela competitividade. Quando você cria esse tipo de sistema econômico, porque a guerra, ela é um processo, é uma competição. Hoje, a guerra não começa na hora que um país quer dominar o outro.
A guerra começa dentro de casa, quando o teu filho, um tem que ser melhor que o outro. Quando você é colocado no vestibular para competir com outro amigo seu, porque você vai entrar e ele não, porque você estudou mais, porque você tem que ser melhor que ele. Essa gana por eu precisar para eu sobreviver, eu tenho que ser melhor que todo mundo, isso é guerra. E quando você instaura isso num ambiente sociedade, você contamina o ser humano com esse tipo de deficiência. E aí a arma, ela é só uma consequência desse sistema. Porque aí um vai querer a coisa do outro, eu preciso ter... Você cria um sistema competitivo, mas não é uma competitividade de eu querer crescer, para eu ter uma... Não é mais isso. Né? Aí quando você pega o capitalismo, que é uma coisa linda, as teorias do capitalismo, e coloca essa competitividade adoecida, aí você cria esse sistema que destrói. Mas eu tenho um outro exemplo que eu acho que... Porque eu vejo ser muito otimista, eu sou bem mais cético. A gente tem esse perfil diferente. Eu acho que... E eu tenho pensado muito, porque eu vou dar um outro exemplo disso, que tem a ver da forma como os animais, de forma geral, lidam com a natureza, né? Eu acho que o ser humano é o único animal que mata por prazer, né? Não é não. Não é não? Não, tem muito animal que mata por prazer. Sério? Você nunca viu um gato brincando com o rato? Não, mas brincando com inseto, ele nem come inseto, ele mata. Mas tudo bem, mas a questão não é nem essa, é assim, eu acho que a gente vive numa desarmonia muito grande. A gente é animal. Eu não concordo com isso com você. Eu acho que você acha que a gente é humano é uma coisa que não é animal, mas a gente é animal. Eu acho que a gente é animal, mas eu concordo nesse sentido. O que eu acho que, assim, como animal, a gente não está conseguindo viver como os outros animais no sentido de ter contato, a partir dessa competitividade que a gente cria. Eu acho que a gente criou uma vantagem tão grande que a gente quebrou um pouco o sistema, mas não foi da malicidade humana. A gente vai quebrar tudo, a gente está quebrando tudo, não é um pouco o sistema. O sistema se autorregula, não vai dar tempo, lógico. Vai autorregular acabando com a gente, né? Porque senão, por não nesse sentido que eu falei que eu sou cético. Não 100%, mas a gente tem a capacidade de ver pro futuro e se alinhar antes de acabar com a gente. Os outros, Lu, assim, muito em harmonia. Não, a gente tá crescendo, a gente tá destruindo tudo, a gente tá exterminando tudo. Então, a ponto da gente achar que a gente tem que ir pra fora. Daqui a pouco a gente não vai poder ter mais espaço aqui. Daqui a pouco nós vamos destruir Marte também. Mas aí, né? Que vem... Eu não sei, é uma forma de pensar, você pode discordar, mas é uma forma aí que vem o pensamento, a espiritualidade. Aí, nesse ponto, são 2 pontos aí. Esse pensamento do animal, quando vocês estão falando em animal e ser humano, aí a gente tem um ponto-chave. Tá? O ser humano é um animal, mas ele tem uma característica, que ele ganhou uma característica, ele desenvolveu evolutivamente uma característica, que foi o começo da nossa conversa, tá? Que é o pensamento contínuo. Que é o ver o futuro. É isso. Não, ele tem um pensamento contínuo, ele cria lógica de pensamento. O animal, ele não tem pensamento contínuo. O animal, o pensamento vai e para. Aí ele vai e para. Ele é um processo de automatismo que tem um pensamento que vai até aqui e para. A gente tem a conversa interna nossa. A gente tem um pensamento contínuo. Exatamente. Se recriando. Então o nosso pensamento, ele tem vida. E ele vai se construindo e se desenvolvendo com as experiências de uma forma que você passa a ter ali um formato muito interessante. Por exemplo, a memória nossa, ela tem inúmeras características que os animais não vão ter. O nosso afeto e o nosso humor, por causa desse pensamento contínuo, ele vai ganhando. Por isso que você tem razão que esse é um processo que ele vai tender ao equilíbrio. Porque o ser humano, o mal, realmente, que é o que o pessoal chama, vamos lá, o mal, que é essa situação que destrói, quando a gente fala para a espiritualidade, ele é autodestrutivo. O que é o bem? É um processo de harmonização de ambiente. Tá? O que é o mal? É um processo, é um olhar para si. É o egoísmo e o altruísmo, basicamente. O egoísmo e o orgulho são o mal. Por quê? Porque isso Kant define muito bem, Aristóteles. Quando você olha para o mundo com uma cognição moral, o que é é uma inteligência, é um pensamento que olha para tudo e vê a harmonização.
os meus atos. Então, lembra que a gente falou? Eu recebo as informações e ao processá-las, a minha inteligência vai tomar decisões, a minha razão vai tomar escolhas que não são só boas para mim, que são boas para tudo, para todos que se envolvem. Então, a minha inteligência, quando a gente fala assim de amor universal, amor, que todo mundo fala que é aquele, não vamos se abraçar porque a gente vai amar, é sentimentalismo. Amor não é isso. Amor é sabedoria. É uma inteligência em que tudo que eu faço, ele raciocina a respeito de o bem para todo mundo. Os meus atos protegem o meu ambiente e harmonizam o meu ambiente. O mal é aquela pessoa que não tem esse olhar. O que ela faz é exclusivamente para o bem-estar dela. Só que isso aí se autodestrói, por isso que você falou que harmoniza. Porque isso daí... Não, vai ter o expurgo mesmo, então. Mas você pensa assim... Vai ter já tá tendo. Então, né, velho? O que é a pandemia? Né? Que daí, velho? Não, daí não, é só uma questão de afirmar. Não é que então não é vai que ter, é né? daí. É que assim... Ué, porque como é que vai ter no macro e daí, então? entendeu? No macro porque a gente é só formigas se regulando. O bem... Não, eu tô perguntando porque eu quero estar do lado do bem, tá? Mas você pega o tubarão é egoísta, ué. Ele é gente Mas boa, ele não por acaso? tem, ele tem essa percepção. ele não é egoísta. Olha só, Ué, ele só pensa nele mesmo, no que ele vai comer ali. Ele não pensa. É isso que você não tá essa entendendo. questão. Ele Não, tem um pode ser. pensamento contínuo que é assim, ó, estou com fome, vou comer. Sentir o cheiro de sangue, tem perigo. E ponto. Eu preciso resolver esse problema. Então é um pensamento muito automático. O ser humano, ele é capaz de analisar a situação profundamente. Ele é capaz. O que Inclusive, acontece se colocar na posição do outro. do outro. Então, não, para falar a verdade, difícil, né? não, para falar a verdade, eu vou explicar uma coisa, assim. A posição, aí isso a gente vai entrar em Freud e tudo mais. A posição Temos 10 horas aqui para fazer. a posição do outro é uma análise da minha posição Sim. do outro. O outro não existe para mim. Do olhar, né? É o meu olhar do Da outro. onde eu olho, né? O outro é uma visão minha dele. O outro não existe. Eu quero muito falar Ele é de só uma uma ilusão coisa. do que você imaginou que ele é, né? Ele Que não ele é era, ele, né? entendeu? Você nunca vai ter ideia do que é o outro. Só sendo ele. né? É. Então, a diferença do tubarão pra você é que assim, você pode ser um tubarão. É só você cegar toda a sua razão e sua inteligência e só querer ir buscar atrás da sua sangue. presa. É. Exatamente. Pode ser um vampirão, né? Um vampirão, né? Agora o tubarão não vai poder ser ser humano. Você tá entendendo a diferença? Então, o que acontece com os seres humanos é que eles, por excesso de animalidade, por excesso de egoísmo e orgulho, eles entram num processo de animalização do pensamento que é ridículo. Porque você vira um tumor. Você destrói tudo que está do seu lado para que você possa viver bem. Entendeu? Então, quando você vê essa coisa da corrupção, assim, que chega a ser assim, a gente não consegue entender. Não dá. Não dá pra você entender porque a pessoa, ela virou um tumor. Ela destrói tudo que tá ao redor dela pra ela ter condição de vida, pra ela acumular dinheiro. Então, é isso que a gente tá falando do dano econômicos, que é saudável, porque por lei, isso não vai ser mais permitido. Você não pode mais acumular aquilo que, pra você ter, vai destruir o outro. E hoje, com a internet, com toda a sabedoria que os sistemas têm, é muito fácil calcular isso. E os sistemas passam pro outro, né? Fácil. Sim, isso daí vai ser rápido. Então educa. Né? Educa de uma forma... Ou pelo menos dá outra visão para começar um novo ecossistema, né? No Sabe uma lugar coisa? local. Isso é uma coisa que eu acho que também é muito interessante, que tem a ver com o pensamento contínuo, mas que é uma questão de desenvolvimento. O ser humano chega um momento lá, por volta de 8 meses, mais ou menos, a gente cria a permanência dos objetos, né? Assim, se eu tô brincando ali, se eu esconder a bolinha escuta da isso, criança pequena, a bolinha sumiu, não existe mais, né? Passou de 8 meses, minha mãe não tá mais lá, mas ela continua existindo, né? É aquela coisa do... Sim. Por exemplo, ela eu tô não aqui. sabe que você tá aqui Exato. atrás. Sumiu. Só que depois, no nosso desenvolvimento, além da gente ter essa forma de pensar, as coisas continuam existindo independente da nossa percepção sensorial. Né? A minha filha, sua irmã, está em tal lugar. Aí entra uma outra questão.
o quanto as pessoas também não têm essa permanência de forma totalmente equivocada. Às vezes eu vejo, porque o outro tá sofrendo, mas a gente tá aqui, ó. A gente tá vendo o quanto essa permanência é exato, né? O quanto eu tô preocupado, por exemplo, hoje com a minha filha, no fundo ela tá lá feliz e contente. Exatamente. Mas você acha que o ego não cria a pessoa? Senão ela não existe, senão ela é só um oceano, que todo mundo é igual, não importa? Eu acho você que acha que isso é 100% positivo? É passível de interpretação o tempo inteiro, porque sensorialmente o objeto não está lá. Exatamente. Né? E se você estiver doente, mas na sua mente ele está, né? Se sua mente estiver doente, o outro vai estar distorcido. É isso que o Kant dizia, que para você... Porque Kant produziu Aristóteles, o estudo do metafísico. E aí ele falava assim, é muito interessante. Ele falava assim, ele tentou juntar um pouco com Aristóteles e o Platão, nessa dicotomia dos e ele dois, era um gênio, porque ele virou e falou assim, como é que você pode raciocinar sobre o metafísico com uma razão distorcida? Exato. Você já começou errado. Então você tem que ter uma razão pura. O que é razão pura? É quando a tua mente não mais pensa de uma forma fora desse contexto de cognição moral. É quando a sua mente está purificada do ego, que é o que você estava falando. Eu não tenho mais distorção do meu pensamento. O meu pensamento é puro, isso é, eu penso de uma forma global. Aí a gente vai começar. Porque não adianta eu ter um planeta globalizado, um sistema globalizado, tudo globalizado, mas o ser humano não ser globalizado. Se a consciência não for globalizada. Se o cara for uma unidade única, ele só pensa nele... A gente citou o Gandhi dizendo a frase dele, que é essa: o ser humano, o maior equívoco dele é achar que ele vai mudar o mundo sem mudar a si mesmo, né? Exatamente. Né? Todos os filósofos falam isso. Claro. Não, todos, né? Todos os grandes seres humanos falam isso. Agora, imagina uma condição dessa, se você e aí, vê... Só para esse raciocínio que é muito importante, esse raciocínio é muito importante, gente. Aí a gente vai para a história do ambiente. Como é que você vai mudar os ambientes? Purifica a tua mente, que o teu corpo purifica, o ambiente domiciliar, e aí você contamina os ambientes. Então, expande, né? Toque o jardim que você pode tocar, que daí todo mundo tocando os jardins, do nada o jardim geral é salvo. Né? Exatamente. Desculpa, Sérgio, continua. Não, é isso. Porque a história volta a essa questão da racionalidade, do pensamento contínuo, da permanência do objeto. Porque muitas vezes a gente faz análise de coisas que a gente não conhece, mas elas de alguma forma foram desenvolvidas dentro da gente, seja pela cultura, pelas vivências, mas a gente não conhece. E isso gera, eu acho que, muita dificuldade entre as pessoas. Porque a gente mantém algo na nossa mente que não é real. Que não é real, porque é distorcido, é ilusório. E seja a gente mata por bem, isso. Seja do mal, né? E às vezes você mata por isso. Claro. Olha que incrível. Aliás, as pessoas literalmente se matam, às vezes, por conta disso, né? Por uma interpretação que você teve, que às vezes o outro nem está pensando daquele jeito. Exatamente. E diz que o ser humano tem uma percepção, logo nos primeiros segundos, ele já criou totalmente a imagem do outro, né? Ou de determinadas cenas, né? E seres da mídia que a gente não conhece na vida real são distorcidos ainda pela visão da mídia, que já tem uma versão distorcida. Então já é distorcido duas vezes. E fica mais porque louco são ainda. Duas pessoas analisando errado o ser principal que surgiu. Eu acho mais louco ainda, Lu, quando a gente vê isso, cara, que assim, com essa história toda de megadata, disso tudo, onde as pessoas são poucas que influenciam uma infinidade de gente. Quem detém essa mas situação, elas vêm de um ambiente com muita gente. Elas só são escolhidas dentro de um ambiente que meio que escolhe o que elas... Qual a influência delas? Só para vocês entenderem... Um pouco democrático. Só para vocês entenderem... É 100% democrático. Só para vocês entenderem a profundidade... Não, precisamos voltar disso. Vamos ouvir o Caio. Não, mas só para vocês entenderem a profundidade... Às vezes a gente fala assim, religião, a gente vai falar de Bíblia. Vamos falar de Bíblia. O cara que mais conseguiu pegar aquele conhecimento de Jesus e transformar em algo palatável, algo que você decifra,
algo que você digere, algo que você entende. Paulo de Tarso. Você vai pegar as cartas de Paulo e aí você vai analisar o comportamento de Jesus. E o Paulo falava exatamente isso. Olha o que ele falava, que isso está escrito lá. Não estou interpretando a fala dele. Ele escreve exatamente isso. Ele fala, essa realidade egóica em que você distorce um pensamento e analisa o ambiente através de uma distorção que você criou ou que um outro criou, isso é uma ilusão. Sim. Então nós vivemos num mundo de ilusão. É isso que Jesus falava. Então ele falava assim, isso que vocês vivem atual, não é real. É o Maia, né? É a ilusão. É uma ilusão. Então, quem é o cego? Quem é o cego? O cego é aquele que acha que essa ilusão é real. Sim. Que acredita muito, né? E que leva muito a sério também a vida, né? Ele acha que essa ilusão é real. E aí o que é o cara que abriu o olho para a espiritualidade, para a religiosidade ou para o que for? É o cara que vai para dentro, vai para que a gente estava falando, o cara que vai para dentro e aí ele entende que o real é aquilo que está lá dentro. Tá entendendo? Então, o que é aqui fora? Um movimento de experimentação de relacionamentos. Isso é Paulo falando, tá, gente? A vida é uma escola de relacionamentos. Você passa por experiências de relacionamento e nessas experiências de relacionamento você desenvolve habilidades que te tiram da ilusão e te voltam para o interno. E qual que é o objetivo disso? Virar uma coletividade gigante? O objetivo é você amadurecer. É você deixar de ser cego. Não, sim, você abrir o amor, olhos, né? É o amor, né? O amor é esse lubrificante aí já que resolve, junta. Pô, né? Porque a gente não quer. Esse que é o problema, porque a gente isso não dá, isso seria natural. É isso que o Lucas falou, que ele falou assim, é uma tendência natural, Isso é natural, você não tem como. Se você deixar levar, você vai entrar como uma cirurgia. Você vai naturalmente. O grande problema é que a gente é turrão. A gente é difícil. A gente vê uma dificuldade, a gente foge. Quando a gente for entrar no conceito de que é doença, aí da espiritualidade, quando você vai entender, quando a gente vai entrar ainda nisso, né? Ainda nessa conversa, vocês vão entender coisas que a gente não entende. Quando você reza para ter saúde, você não tem nem ideia do que você está pedindo. Você faz assim, a pessoa pega lá, ai Deus, me dá saúde, me dá tudo. E ela não entende, as pessoas não entendem o que é pedir saúde. Elas não entendem nem para que serve o organismo dela. Ela não sabe nem por que ela fica doente. Ela acha que doença é um castigo. Né? Que ela fez alguma coisa errada, ela está sendo castigada. E essa é a coisa mais ignorante que existe. Aí a ciência olha esse tipo de religião, e a ciência vai virar e falar assim, não, religiosidade é besteira, é misticismo. Por quê? Porque isso não é religião, isso não é espiritualidade, isso não é entender o mecanismo da vida. Qual é o propósito da vida. Então, esse entendimento que essas pessoas que estão desenvolvendo todo esse raciocínio técnico-científico estão começando a entender pela ciência aquilo que foi descrito há muito tempo atrás, que é claro, se um psiquiatra, se o César, por exemplo, hoje, que é um dos caras que eu conheço que mais tem sabedoria nesse desenvolvimento de mente e cérebro, que eu aprendi tudo com ele, estudar Paulo de Tarso, ele vai ver neurociência pura ali. E ele vai falar, ele vai entender o manual. Quando eu peguei para ler, eu fiquei assustado, porque eu achava que aquilo é a história da carochinha. Sim. Que aquilo era coisa de senhorinha que ia rezar, e não desvalorizando elas, porque elas me salvaram, muitas delas me salvaram com todas as orações e com todo o terço. A gente tá falando do terço, o quanto terços... À medida que a gente envelhece, são sempre as senhoras que nos salvam, cara. Ou a gente vai virando as senhoras que salvam. Quando a gente vê o padre lá lendo a Bíblia, então, a gente não tem ideia da profundidade que aquele negócio tem. E quando a gente vai estudar a correlação com a neurociência, aquele manual de relacionamento, porque é isso que é um manual de relacionamento,
E aí, quando você vai ver os grandes técnicos estudando cognição moral, estudando como é que tudo, aquilo passa a ter um sentido absurdo. E a gente ignorando aquilo, porque a gente acha que aquilo não é ciência. Tá entendendo? Então a gente tem que mudar o conceito de ciência. A gente tem que abrir o coração. Claro. Porque o coração tá junto com a cabeça também. O coração. Não adianta ignorar mas aí que o César tá falando do Cabala. Coisa não funciona então, sozinha. quando você for pegar o conceito... São conhecimentos muito antigos. O conceito israelita antigo, que o judeu de hoje talvez não pensa tanto como o de antigamente, mas alguns deles têm esse tipo de sabedoria. Coração e cérebro para eles é a mesma coisa. Tá? Mas é mais ou menos. Né? Mesma coisa. O que eles querem dizer é que... Não, isso tem tudo a ver. Então vamos lá, eu vou te explicar isso, você vai entender. Somos... Como é que é? O nosso corpo capta informação, processa informação, devolve informação. Quando você recebeu uma informação, eu te dei um estímulo. Acabei de te dar um estímulo. Você teve uma reação. Você deu uma risadinha, você não concordou, aí você deu uma risadinha. Às vezes eu nem sei o que foi, mas isso. Foi, né? Vamos estudar o processo dessa reação que você teve. Quando eu te dei essa informação, a primeira coisa que você fez foi isso daqui, ó. Você foi pra trás. Sim, numa segurada, numa defesa. Você recebeu a informação. Como se ela fosse uma coisa física que me atingiu. Tu pra trás. Porque você teve um sentimento. Entendi. Entendeu? A primeira coisa que todo mundo, quando eles te dão uma informação, a primeira coisa que você produz é um sentimento. Por isso que a gente não consegue falar que a mídia consegue ser 100% neutra. Nunca vai ser, porque Nunca. Sempre vai ter sentimento junto. Nem o juiz. Vai provocar. Nem o juiz. Isso que é pior ainda. Por isso que eu gosto. Para mim, os melhores juízes são os grandes técnicos. Porque quanto mais ele tem influência, pior é como juiz. Já tem que deixar um robô Claro. como juiz no futuro. Agora, calma. Vamos lá. O que vem depois do sentimento? Uma ideia. Sim, uma elaboração daquilo. Uma ideia isso, o sentimento transformou-se numa ideia. Mas eu já tive muitas ideias e daí eu tive um sentimento através dessas ideias. Não, o sentimento já tive o sentimento é a base. Você não percebeu. Você acha que a ideia veio primeiro, mas o sentimento já estava lá. Aí o sentimento, quando ele plasma essa ideia, ele transforma essa ideia em pensamento. Aí que você acha que você está recebendo. Você acha que você recebeu quando virou pensamento, mas você já recebeu na hora do sentimento. Já está no terceiro processo. Anterior. Isso. Eu vejo muito isso em criança. Eu vejo pais que estão se separando, eles nem sabem, a criança já se ligou afetivamente, numa percepção afetiva. Exatamente. Puramente, é puro coração. Né? Aí quando você vai ver o comportamento já é o plasmar do pensamento. Tá entendendo? O coração sente antes do que... Ele traduz depois, né? Pro cérebro. A primeira tradução... O cérebro demora, assim, pra entender o que tá rolando. Mas é a mesma coisa. É isso que a gente não entende. O coração está na mente. E o corpo também? Ou não? O corpo manifesta. O corpo vai manifestar... Por exemplo, quando você foi para trás, um movimento motor, as suas vasos sanguíneos vão contrair ou dilatar, né? Os seus olhos vão piscar a sua pupila, as suas palavras, os seus atos. Mas o corpo também pode trazer coisas boas também, do nada. Você tá correndo, você se sente bem. Isso começou com o corpo. Ou você acha que isso começou com o coração eu vou me sentir bem, então vou correr. Você poder correr. Surgiu a ideia para eu correr e me sentir bem. Não. Quando você está correndo, não tá batendo um ventinho em você. Você não tá sentindo os seus músculos se mexerem. Esses são os estímulos que estão chegando. Estão entendendo? Entendi. E aí você começa plasmando sentimento, plasmando ideia, plasmando pensamento e resposta. Mas materialisticamente sai a endorfina ali, né? Sim, a endorfina é você plasmou do pensamento, da mente. É a reação, porque lembra que a sua mente contém todas as células do seu corpo. Ah, tá. Entendi. Olha aí, eu tenho uma pergunta. Ainda mais porque começou assim, né? Evolutivamente, os seres eram multicelulares, só que todas as células eram iguais, tipo uma esponja. Então, o cérebro ser tudo ao mesmo tempo começou desde o começo da vida. A mente ser tudo. Isso. Então, uma célula, um ser unicelular tem uma mente primitiva de uma célula. Agora eu vou ser mais profundo.
um átomo tem uma mente. Tudo tem de um mente. Daí tudo junta e é a mente de Deus. É isso. A mente de Deus, aí se a gente for universo, chegar, ele é quem cria. A mente de Deus é quem transforma algo em outro algo. É o começo, né? E que vai dando segmento para as coisas. Eu tenho uma pergunta de estudo que eu acho que já entrando, talvez você me responda, tem a ver com as questões de saúde mental. Olha só, a gente discute aqui, cara, a gente fala assim, bom, a racionalidade não é um gigante. A emoção, o coração é um grande gigante. Aí você diz assim, a gente passa e vem do coração, isso se transforma num pensamento, né? E a gente toma uma determinada atitude, né? Mas e aquelas situações onde o indivíduo é tão colérico, ele é coração puro, né? E aí? E aí? Às vezes o indivíduo ele vem aquela emoção imensa, muitas vezes com uma explosividade imensa, que no final daquilo, mesmo vindo do coração, não é um resultado. Com outros transtornos, né? Borderline, por exemplo. Tantos borderline, personalidade bipolar. Explosiva. Ou mesmo a gente, num dia de uma paixão imensa, a gente dá vazão fundamentalmente àquele sentimento, àquela emoção. Né? Imagina que a tua mente é um cavalo chucro. Então, eu tenho minha deve ser. E você tem que domar, né? Você tem que domar. Sim. Então, assim, eu tenho um grande amigo meu que eu aprendi a admirar demais, né? E agora a gente está estudando juntos. Ele é um jurista, ele é espírita, ele é muito conhecido no mundo espírita porque ele dá palestras no mundo espírita. Ele é um gênio. Chama Haroldo Dutra Dias. Ele é um juiz. Para você ter noção, ele estudou hebraico, ele estudou grego e traduziu os evangelhos. E o conhecimento que ele tem aprendido disso, e hoje ele está estudando neurociência. Ele está fazendo mestrado e doutorado em neurociências, e o trabalho dele é estudar emoções. Por isso que você falou das emoções. E aí ele é um gênio, porque eu estou ajudando ele com neurociência, com raciocínio. A gente juntos estamos tentando decifrar todo esse processo. A beleza do que ele pensou é que ele conseguiu trazer toda aquela questão do raciocínio, né? Que a gente já tem das emoções de um lado, que é o lado religioso, e agora ele está estudando neurociência, e com grandes cientistas ele teve acesso a grandes informações, e como é que ele está partindo das emoções primárias e como é que elas estão se desenvolvendo. E a ideia que ele trouxe, que eu achei genial, é uma ideia dele, né? É que a gente tem dois tipos de emoção, dois eixos de emoção, tá? É genial. O eixo de recompensa e o eixo de motivação. Tá? Quer dizer, o eixo de recompensa é um eixo motivacional e o eixo da retração, que é o eixo do medo, que tem vários. E aí você divide 6 emoções de um lado, 6 do outro. Ele desenhou. Aquilo ele ainda vai escrever sobre isso. Então, a recompensa positiva e a negativa. Então você tem dois tipos. O grande problema é que todo mundo vai ter isso. Aquilo que te recompensa e aquilo que te retrai, que é o perigo. Você tem medo daquilo que vai te causar perigo, e aquilo que te move para frente, que é a recompensa. Então, essas duas bases criam diferentes tipos de emoções, e esses diferentes tipos de emoções, você pode desorganizá-las. Então, elas andam em paralelo, e elas que vão dar... Porque quando a gente fala em razão, quando você está falando em razão e coração, eles não estão separados. O ser humano, ele vai entender um dia, que é uma sabedoria já muito antiga e que a gente perdeu essa sabedoria, de que o bom coração, o amor, ele é muito inteligente, tá? Porque se você pegar um amor que não é inteligente, você gera tragédia. Claro, o indivíduo... Você vai ver Romeu e Julieta, você vai ver Guerra de Troia, dois adolescentes que se apaixonam e morre 1 milhão de pessoas. Pode dizer que amor não é nem amor, você pode nem dizer que é amor. Porque eu amo enquanto o outro me ama, né?
Se o outro não me amar mais, aí eu odeio. É o amor egoísta, né? Ele finge que é uma questão. Ama tanta pessoa e quer proteger tanto que eu cortei os braços e as pernas e coloquei ela no meio da minha sala, assim ela tá bem protegida. Não, mas o amor religioso é outra coisa de amor, de paixão, de sexual, né? Não é outra coisa. O sexual é muito mais confuso. Né? Aí a gente volta pra questão da razão pura. Então, e por isso que essa coisa da emoção... Então, as emoções, eu preciso ter um equilíbrio nesse movimento de emoção, porque eu não posso partir muito para recompensa, senão eu adoeço. Eu também não posso partir muito pro medo, senão eu retraio, né? Para aquelas emoções que me danificam. E eu não posso exagerar nenhum dos lados. Então, a tendência do ser humano... Então a gente tá falando assim, ó, a vida é um manual de relacionamentos, é uma escola de relacionamentos. Feliz daquele ser humano que, alocado em determinados ambientes, usa desses ambientes para aprender a atingir esse equilíbrio. E desse equilíbrio eu desenvolvo sabedoria. Entendeu? Então, para que eu comece a reagir com emoção correta, sem exageros, eu tenho que olhar para você. Eu tenho que sentir você. Eu tenho que refletir os estímulos que você me coloca de forma correta. Então, quando o ser humano não está fazendo isso, porque ele está naquela ilusão que a gente contou, ele começa a contaminar esse produto mental, esse campo mental, e esse campo mental começa a soltar de tudo. Aí ele animaliza. Quando ele animaliza, aí você vai ver essas pessoas fazendo isso que você está fazendo. A pessoa vira um leão. Claro. Vira bicho. Vira um bicho. Entendeu? Malandro demais vira bicho. Exatamente. Entendeu? E aí essa mente animalizada faz horrores. E aí, muitas vezes até sem crítica. Ela perde até o movimento de criticar a sua própria ação, porque ela está tão presa dentro dos próprios instintos e do próprio movimento interno que ela não olha mais as consequências. E tudo é culpa do outro, tudo é culpa do outro, tudo é culpa do outro. E aí ela já não tem mais uma realidade. Aquela mente, ela quebrou. Né? E aí que você vai ver uma sociedade onde você tem suicídio, onde você tem as pessoas, elas já não conseguem mais se entender, elas entram num movimento interno onde elas passam a não entender mais a realidade, porque aí você, distorcendo essa mente, o seu senso perceptivo já recebe distorcido. Aí você tem uma quebra da mente. Aí você pode correr para uma psicose, você pode correr para uma depressão grave com sintomas. E aí você vai entrar em tudo isso que vocês falam aqui. Entendeu? Então, esse movimento é complexo. Então, você tem tudo a ver com espiritualidade. Agora, lógico, como que nós vamos entrar num processo de entendimento? Então, assim... Só para vocês materializarem um pouco esse raciocínio da espiritualidade, ou espiritualista, ou religioso, ou de qualquer forma, para a gente poder entender isso, esse movimento, nós temos que entender que nós somos 3 ambientes. Hoje, cada um de nós, independente de onde a gente estiver, nós somos 3 ambientes. Um ambiente é a nossa mente. E esse ambiente a gente só cuida com aprendizado. Tá? Então, você está doente da mente, você precisa se educar. É conhecimento, né? Não, educação é diferente de conhecimento, não é conhecimento. Saber, aprender a pensar. É vivência. Sabedoria de rua, né? Sabedoria, porque você tem às vezes aquela pessoa que nunca foi pra escola, que é analfabeta, e que, te ensina... Mas é esperta pra caralho. Te ensina, a pessoa saca tudo, né? A pessoa é um gênio. Você vê aquelas senhorinhas, aqueles senhorzinhos da roça... O matuto. Pô. E ao contrário também, né? O conhecimento aquele prático, cara que tá na universidade, teórico, que não traduz pra vida real. Que não sabe olhar não reage com um aluno, maltrata um aluno, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa. Então, você só educa. Aí você tem um corpo que a ciência ignora, que a gente chama no espiritismo de perispírito, que aí lá no budismo tem o corpo energético. É o que tá conectado com o fio de prata lá, isso. Que você corta no Hércules. O fio de prata, na realidade, é ele esticado. Aí cada... entendi, que sai só... Você estica ele... só a conexãozinha ali, mas de longe, né? Isso, porque esse corpo, ele é um molde igual do corpo físico e que ele tem todas as células.
E cada célula dele é grudada no corpo físico. Por isso que existem pessoas que falam que vem a pessoa ali, só que ela não tá ali. Ela tá se projetando de longe, né? E ela desdobra, né? Que ela sai. Mas ela tá na imagem dela. Mas isso é super uma complexo. Cópia, né? Porque eu posso sair esse perispírito do corpo e desconectar. Eu posso sair só a mente. E eu posso sair ainda corpos que tem entre eles, mas a gente não vai entrar nisso, senão você vai ficar maluco. O importante é você saber que tem mente, tem esse corpo energético, e esse corpo energético ele é tratável, e ele é a primeira coisa a adoecer quando a mente adoece. Quando os pensamentos começam a ficar distorcidos e inadequados e desarmônicos, o primeiro corpo a adoecer é esse corpo energético, tá? E ele tem manifestações adoecidas de todos os tempos da sua vida. Ele tem marca dos seus pensamentos, bons e ruins. E aí você tem esse outro corpo físico, que é o corpo material. Então, o que a medicina trata hoje é o corpo material, tá? O corpo físico você vai tratar, o corpo energético você vai tratar com acupuntura, você vai tratar com homeopatia, você vai tratar quando você vai tomar um banho de cachoeira, você sente aquele alívio. Quando você vai tomar um banho aqui, você volta do trabalho, você toma um banho, às vezes você tá limpo. Você toma um banho, você sente alívio. Ela tá com um ritual, tipo, uma oração. Né? Exatamente. Uma mentalização. Você sente a diferença, né? Então, e o corpo físico você vai tratar com a medicina física, da medicina moderna. O que a gente não entende, e é o que a homeopatia fala muito, é o quanto o corpo físico ele é um aspirador. Essa é a oportunidade de estar vivo, que ninguém entende. O corpo físico, desde a hora que você nasce, ele tem um objetivo de aspirar drenar toda aquela energia negativa que você acumulou no corpo energético. Ele drena a energia negativa. E aí, ele, dependendo das suas falhas genéticas, ele transforma isso em doença. A gente não consegue entender que muitas vezes, e isso a neurociência está começando a aprender agora, que, por exemplo, o que é o nosso intestino? É outro cérebro, né? A galera fala, né? É um meio de cultura. Também. Né? Ali, a sua mente cultiva bactérias. E você tem mais bactérias lá do que células no seu corpo. 90% das células que você tem no seu corpo são bactérias que estão no seu intestino. A gente mesmo é uma floresta, né? E a gente cultiva aquilo com a nossa harmonia mental. Então, por isso que o doente psiquiátrico tem um monte de distúrbio gastrointestinal. E tem mesmo? Tem muito. Já é mais do que comprovado. Todos têm. Você acha que o choro é o corpo se livrando de uma coisa? Que daí você se sente isso. bem? Esse ano eu comecei o ano estudando neurofisiologia do human crying. Então é puramente isso que eu falei, né? É puramente isso. É uma medicação do corpo energético. É drenagem de energia. Por isso que a pessoa que não chora, que é turrona, ela adoece. E o sorriso da mesma forma. A alegria. A risada. A risada. A alegria. A arte. Todas elas drenam. Exato. A arte, a música, o choro. Forte, provavelmente. Sim. Quando não é feito de uma forma obsessiva e exagerada, entendeu? Como é feito com prazer. Então, o corpo, ele é uma forma de drenar. Então, você imagina um espírito, uma alma, aquilo que a gente quiser chamar, que vem aqui para crescer e amadurecer. Só que como ele é imaturo e doente, ele produz muito produto mental ruim. Porque ele vai ficar bom, ele não é bom. Quando ele abre o coração e ele começa a ficar bom, ele vai produzindo menos energia negativa. Mas enquanto isso, ele está produzindo muito. Esse corpo tem que drenar isso. Muitas vezes essa energia mental está tão ruim que ela precisa ser consumida. Aí o que o intestino faz? Você tem aqui uma flora intestinal, ele seleciona aquela bactéria ali. Ela é especializada em consumir esse tipo de energia. Aí ele abre o intestino, essa bactéria é alocada naquele local, faz uma infecção, drena aquela energia e vai embora. Isso é muito interessante. Eu não sabia disso. Isso é muito interessante. Tá? Não sei. Por isso que o homeopata fala pra você que você tá com febre, você tem que continuar com febre. Ele fala... Eles tendem ao oposto, eles querem diluir cada vez mais, inclusive, Entendeu? os medicamentos. Né? Aí você começa a entender. Então, quando você pede, às vezes, saúde, quando você está falando da oração, você vai pedir saúde, você fica doente.
Porque na realidade você tá curando outra coisa. Você tá curando a tua mente. É, entendeu? A febre que tá matando pelo calor, né? Só que você se sente mal. Só que é a febre. E aí o que acontece? Qual que é o trabalho? Se você não cuida do teu pensamento e não harmoniza seu pensamento, o teu corpo vai adoecer sempre. Agora, se você, enquanto você tá adoecendo, você está cuidando da tua mente, você vai produzindo menos energia negativa e aí você vai adoecendo menos. E o mais interessante de tudo isso, e isso é uma fórmula que eu desenhei um pouco, eu ainda estou metabolizando ela. Quando a gente vai falar de epigenética, o que é epigenética? As doenças, a gente sabe que tem uma genética na doença. Você tem diabetes, é genética, você tem depressão, é genética. Tudo é meio genético. Tudo é meio genético. Mas por que uma pessoa manifesta e outra não? E por que em determinada fase da vida você manifesta ou não? Aí a ciência estudou que o ambiente estressa e esse ambiente que vai lá ativar, através de um processo de metilação, essa genética para transformar aquilo em doença. E dá para fazer isso manualmente? Então, ir lá e ativar manualmente? Tá, a gente faz isso em rato. Mas dá certo? Mas em ser humano dá. Tem uma história com autismo, estudo com as ratas, né? Isso. Bom, é longa a história, mas é mais ou menos isso. Você muda as ratas boas, você altera todo o processo do desenvolvimento de ratos que teoricamente ratas seriam grávidas. Autistas, né? Tem um estudo muito interessante sobre isso. Você pega a rata ruim e troca as mães. As mães. Põe ratas boas. E aí os filhos modificam totalmente. Você coloca uma super nani rata ali e ela cura a rata. Exato. Os ratinhos começam a desenvolver menos doença. E naqueles que pegam a mãe ruim, que passam a desenvolver linhagens adoecidas. É igualzinho. Total. Agora, no ser humano, é diferente, porque... O ambiente. Então não é igualzinho. Não, é igual... Esquece. É igualzinho, mas acontece... O modelo da necessidade acontece da questão do outro. Quem sente o ambiente não é a mente? Sim. Então é a mente que controla a epigenética. Então você vai pegar um cara... Você pega esses caras... esses gênios da humanidade que recebiam estresse 24 horas. Então imagina Jesus lá na Galileia. O cara, massacra aquele ambiente podre, todo mundo doente. O cara não pega uma gripe. Por quê? Porque a mente dele não contamina com estresse. Você vai pegar Gandhi, era um milionário, vai pra Índia, não sei o que, faz greve de fome e não fica doente. Tem uma história mesmo disso. Mas por que tem tanta gente boa que morre tragicamente, então? Será John que Lennon, é aquela Jesus, história, né? Não, John Lennon tomou um tiro, né? Mataram, né? Então. Mas mesmo mas aí não tem. Não assim, é que você vai ser protegido do universo. Eu tô querendo dizer que você não precisa drenar a energia negativa. Então você não vai. Entendi. Ele não vai ficar doente por si mesmo, pelo Isso, corpo. Né? Ele não vai se sentir mal, né? Exatamente. Porque tem aquela galera vegana que fala que nunca mais ficou doente depois que ficou vegana porque a energia é melhor. Não, né? eu acho que não é nem por. Bom, aí os veganos vão me matar, mas não acho que nem pelo fato de ser vegano, mas eu acho que o vegano muda o hábito de vida como um todo. A relação tem razão. Energia, com a natureza. Com a proteção dos animais. Eu acho que a parada. Porque tem o vegano doente. Tem aquele cara que quer ser vegano, mas ele tá tão obcecado, tão adoecido, que ele começa a ficar doente. Tá entendendo? A gente, daqui a pouco aí, eu acho que a gente vai ter que terminar, mas eu tenho que fazer uma pergunta que me aflige a vida. E aí, mas pra quê? Até onde nós vamos aí? Porque o infinito me aflige demais. Nós vamos ficar aí aprendendo, evoluindo e melhorando e drenando. E aí, o final é só uma coletividade mar de almas. Dá pra ter alguma ideia ou a gente é tão pequenininho na história e no arrozinho? Eu acho que pelo menos é divertido, né? Essa pergunta é o berçário, é o bebê. Alguns, né, divertido, para outros não é tanto. Então, grande parte do tempo. Na realidade, a grandeza do processo, e o ser humano ele tem essa dificuldade porque ele quer se colocar no centro de tudo e ele não entende a razão do sofrimento, porque ele ainda sente dor com o sofrimento. E o sofrimento não tem o objetivo de promover dor, ele tem o objetivo de promover transformação. Então, assim, o que acontece é que nós estamos no berçário. Então, no berçário evolutivo. Então, vamos lá. Você é ser humano com esse grau de inteligência, ou você recebeu razão nesse planeta há 200 mil anos, né?
A gente pode até ir para um âmbito religioso, tá? Vamos trazer. Tem informações de que Jesus assumiu a Terra quando a Terra ainda era uma bola incandescente. Isso é, há 4,5 bilhões de anos, ele já era um espírito crístico, vamos dizer assim. Ele já era, tipo... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, tem dia que eu vou deprimir agora. O que eu quero te dizer é assim, como é que você quer... Estamos atrasados, tem muito para aprender. Como é que você quer entender o primeiro passo? É que você quer entender lá o último passo se a gente ainda tá no primeiro passo. Então você vai chegar para um bebê e vai ensinar física quântica para ele vai ficar maluco. Saquei. Então não tem como entender o infinito agora. Não, o infinito... Quando a gente crescer, a gente aprende. O infinito não existe. Porque o infinito é quando o espaço-tempo acaba. É quando você chega num grau de maturidade onde você sente que o espaço-tempo... Tem um grande... Então, assim, um dos grandes seres humanos que pousou na Terra, né? Que foi o Chico Xavier, né? O Chico Xavier, que, independente de religião, de propostas, assim, foi um grande ser humano, né? Pô. E aí, um dia ele tava com o mentor espiritual dele, que era o Emmanuel. E o Emmanuel começou a fazer esse questionamento. Que você me lembrou, porque ele fez exatamente essa pergunta. Ele falou assim, eu amo tudo que eu faço assim de espiritualidade, religiosidade, eu amo Jesus, eu amo a caridade que eu faço, mas eu queria entender, né, para onde isso vai? Exato. Aí, Emmanuel, não, você tem mérito. E aí ele pegou, separou ele do corpo, né, ele meio que deu uma dormida assim no corpo, ele separou ele e começou a levantar ele e elevar ele. E aí eles saíram da Terra, ele foi subindo, eles saíram do sistema solar, aí ele foi subindo e saiu da galáxia. Aí ele foi indo, foi várias galáxias, foi ficando longe. Chegou uma hora que ele virou pra... Ele falou assim, mano, a gente pode voltar lá pra eu tomar um cafezinho? Porque assim, você tá entendendo? A gente não tem que chegar nesse ponto, entendeu? Assim, a gente é uma coisa que não faz parte ainda da nossa... A gente não pode querer entender aquilo que não faz parte. É pular etapa, né? Pra quê? Exatamente. Vamos com calma, a gente tem que curtir o momento. Curtinho. A palavra é essa, César. Isso eu aprendi. A gente viveu muito... A gente tem que aprender a curtir o momento, curtir as relações, sim, sabe? Independente do que a gente faz, assim, a gente vai tomar um vinho, vai ficar junto, tal, não sei o quê, mas assim, sabe esse abraço, esse sorriso, as vivências que a gente tem uns com os outros, sabe? A gente tem que curtir as relações. Quando a gente quer ser maduro, quer ser evoluído, quer ter sabedoria, a gente não consegue curtir a pessoa da nossa própria família. A gente não consegue dar amor pro nosso cachorro. Às vezes a gente não consegue curtir a gente mesmo. E aí fica a pessoa com velocidade. Ai, até quando eu vou... Curte, sente. Pô, olha que coisa linda, né? Poxa, um pai e um filho fazendo um programa juntos. Olha que, sabe, isso aqui é religião. Isso aqui é espiritualidade, né? Isso aqui é amor. Não tem coisa mais linda do que isso. Não precisa criar métodos místicos, criar o movimento. Isso é ciência, isso é neurociência, isso é saúde mental. E é tudo igual, é a mesma coisa com palavras diferentes. A diferença é um pensamento que vai para um lugar, dá uma linguagem, traduz de uma forma em japonês, o outro vai trazer em português. Então, assim, a mesma coisa que o pessoal vai falar lá na igreja, vocês estão fazendo aqui. Né? A mesma coisa que vai fazer lá na terapia, vocês estão fazendo aqui. E é a mesma ciência, e é o mesmo raciocínio. E cada um vai buscar aquilo que o coração sente, aquilo que o coração gosta, e aquilo que você se sente bem. Você pode ser ateu e ser o homem mais religioso do mundo. Tá entendendo? Totalmente. Na hora que você faz isso. Na hora que você une as pessoas com amor, com carinho. Na hora que eu vejo aqui vocês preparando uma coisa, você fala, ô pai, o que você acha disso? Aí, pô, que pai e filho, que nessa idade você tá com quanto? 27? 26. 26 estão unidos num projeto, juntos, curtindo, tal, não sei o quê. Não existe isso, gente. Vai por aí ver se isso existe. Então, é isso que precisa voltar. Isso é saúde mental. E isso é espiritualidade. Isso é harmonização do corpo energético. Isso é oração.
Tá entendendo? Você precisa... A gente é muito mais evoluído. Eu sempre soube disso, Lu. Galera, valeu, galera. Pode ser que vocês... Ouça a gente aí, porque a gente é evoluído pra caramba. Pode ser que vocês não sejam evoluídos, mas que vocês estão no caminho. Estão no caminho. Não pode deixar a angústia quebrar isso, que é o que acontece. A gente fala pra gente, tem que deixar fluir, fluir. Faz pra nós, da gente se ver, né? A gente trocar ideia. Tem que deixar fluir, deixa rolar, melhor. Né? Bom, acho que a gente tem... Olha, o Caio, eu quero te falar uma coisa, né? Você falou palavras tão legais de mim. Eu sempre gostei muito da aula, mas para qualquer professor a coisa mais linda do mundo é ver quando aquela pessoa que de alguma forma se ajudou de alguma forma a transmitir algum conhecimento supera tudo aquilo que a gente fez. Aquilo que você traz hoje, a vivência como médico, um médico altamente espiritualizado, né, e sensível às pessoas, ao mundo, à subjetividade, né, foi um prazer imenso. Espero que você volte aqui, sempre, que você nunca sai daqui. O Lucas usa uma coisa de um sonho que ele teve com o avô, meu pai, dizer assim, meu coração é seu coração, né? Pode ter certeza que a gente e a mente aqui são dois corações, são seus São corações, mesmo, cara. Prazer em conhecê-lo, conhecer você hoje, sensacional, papo muito bom, um conhecimento de sabedoria mesmo, muito bom. Que é o que a gente precisa no mundo científico, né? Eu acho que isso que o César falou, que vocês estão... O amor, quando ele une duas pessoas, cara, ele não separa nunca mais. Não tem erro, né? Acabou, E isso é uma coisa boa. E a gente cresce junto, porque é um movimento de crescimento contínuo juntos. Né? Então você vê isso, aí um ensina, aí o outro ensina, e aí você... A relação da gente, como pessoalmente, tanto para mim quanto para o Lu, certamente foi uma coisa muito positiva. Obrigado. Eu sinto realmente como se a gente fosse da mesma família, né? Você e a casa aqui é sua também, o coração, a casa, tudo. E, com certeza. Volte sempre, foi um prazer, uma honra pra gente, foi um privilégio demais da gente ter aqui. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Desculpa aí falar demais, né? Imagina, falar muito mais. A gente não tem tanto tempo, mas nós vamos fazer outros programas com certeza. Vamos te ver depois. Fica com a gente aí. Beleza, galera. Se inscreve aí. Abraço, e é nóis. semana. Valeu. Valeu, Caio. Valeu, Caio. Valeu.